Você sabia que esse vídeo aqui, repetido da vereadora, pode comprometer a reeleição dela? Que esse vídeo aqui é o estupim para ela não conseguir se reeleger? Até para as pessoas que estão à aba da simpatia para votar nela, pode desistir. Você sabe que essa fala desse vídeo para uma vereadora do quilate, que é essa Jússia aqui, essa fala dela, que ela não vai enganar ninguém. Você teria coragem de dizer isso? Que essa fala aqui, ela não vai enganar ninguém. Ninguém. E eu vou lhe levar junto para uma reflexão da coisa. Isso aqui, esse vídeo da vereadora, com todo o respeito e não afetando o seu lado feminino e usando o argumento político que você faz a público, aqui você está enrolando. Aqui você está enrolando. Aqui você está tocando fogo e dizendo que não foi você. E vou mais, que fazer a política tem todas as artes, mas o ilusionismo não. Não, negócio, comigo não. Olha, você é vereadora, é do PT, mas continua oposição. Aonde, rapaz? Para com isso! Ou assume ou desponga do barquinho. Você discorda, e porque você está dentro do partido, por que você não sai e vai buscar outro? E eu lhe digo, e todo mundo aqui, ninguém aqui é criança. Quando a gente não concorda com uma coisa, nós não fazemos parte dela. Ah, você quer dizer que é neutra? Aonde você é neutra? Aonde? Mude o discurso. Peça ao seu coordenador de campanha para mandar apagar esse vídeo de todas as redes sociais. Porque ninguém aqui vai entender isso que você está falando aqui. Aqui você se americaniza com essa fala. Se você não concorda com a ideologia do partido e as decisões dele, saia dele. Prefira até não participar do pleito, mas saia dele, que é coisa que você não tem coragem de fazer. Coisa que você não tem coragem de fazer. Aqui você está enganando. Tentando enganar, que você não vai enganar. E qualquer pessoa aqui sabe, quando a gente não concorda com uma coisa, nós saímos. Nós não participamos. E você vai participar, você vai votar, você vai participar, você vai votar, você vai ser votada, mas você vai votar no que você não concorda do seu partido. E chegou a hora de lhe encorajar a encarar de frente. Não se esconda atrás da cortina, não. Aqui você está se escondendo. Porque toda a vida eu aprendi assim. Você tem a mania de dizer que meu pai, minha mãe me ensinou dessa forma. Parece que essa você não aprendeu. Quando você não concorda com algo, você não pratica. Você não participa. E você não é tão ingênuo assim, não. E nem os eleitores, viu? E nem os eleitores. Eu estou fazendo uma leitura da sua entrevista. E de todos que concordam, que não discordam, a mais chocante é essa sua. Essa sua, eu nunca tinha visto dessa sua, não. Dessa aqui eu não tinha visto, não. Já vi de um bocado. Já vi o cara 4 anos andando dizendo que Joaquim era o melhor e Paulo César o pior. Já vi o cara agora tá dizendo que Paulo César é o melhor e Joaquim é o pior. Eu já vi isso.
Agora, desse tipo aqui, não, né? Você está dentro do barco, você está no barquinho também. Você vai votar também, não se esconda não. Estamos aqui em nossos estúdios com a líder da oposição na Câmara Municipal de Alagoinhas, vereadora Jusce Cardoso. Seja bem-vinda ao programa Primeira Mão. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. É o que Caio acabou por... Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato. Já mudou? E bom dia, Alagoinhas. Não, eu continuo oposição. Pronto. Eu só não sei mais se essa ideia de liderança, dada as circunstâncias, ela é tão presente, porque liderar significa que a gente tenha pontos convergentes. E, obviamente, que nós fazemos parte de uma bancada. E institucionalmente, assim, do ponto de vista da organização da casa, eu estou ainda na liderança, mas é bom, inclusive, que tenha alternância nisso, né? E vou continuar na oposição, viu, Caio? Eu falei, inclusive, aqui, da última vez que vim, que fui questionada, eu acho que foi pro Chico, ou você, não lembro, sobre essa questão do posicionamento 2024, e eu já dizia isso, disse, olha, o partido vai se posicionar e somente aí depois eu posso falar algo a respeito, mas sobre isso eu posso dizer. Eu sou e continuo sendo oposição. E não somente por ser oposição, por achar bonito ser oposição, por discordar da forma, obviamente, que o atual governo toca algumas questões que, para mim, são bandeiras muito caras do ponto de vista do desenvolvimento social e enfrentamento de desigualdade. Agora, eu sou uma oposição que sou oposição ao governo, não à cidade. Então, tudo que for bom e o melhor para a cidade, como sempre estive, desde o início de 2021, estarei ao lado da administração pública, que não é de ninguém, é pública. Por hora eu estou na Câmara, por hora o atual prefeito é prefeito, e eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem na política em Alagoinhas. As pessoas têm tentado trazer para a política a seara de capitania hereditária em um outro formato, que é preciso se perpetuar na política. E eu acho que a alternância, ela é positiva, sobretudo para a democracia. Você possibilita que outras vozes, outras ideias, outras pessoas venham e reoxigenem a política. Porque senão fica parecendo que somente uma ou outra pessoa pensa e sabe o que é melhor para uma cidade que tem mais de 160 mil habitantes. Seria muita prepotência e arrogância, né? Mas infelizmente alguns pensam assim. Inclusive o Todininha já esteve aqui no programa, o Rádio Ovaldo, o próprio José Hildo. E me parece que é um consenso realmente, né? Tem quem concorde, quem não concorde, mas a opinião do PT é que, por não participar justamente da feitura do programa de governo da atual gestão municipal, eles não têm como fazer parte da atual gestão. O que difere, no caso do pré-candidato que é apoiado por eles, que é o Gustavo Carmo, do qual eles estão participando ativamente da construção da candidatura e do plano de governo, sendo copartícipe de um projeto de governo. Essa seria a grande diferença, no caso apontado pelo PT, pela Frente Brasil da Esperança, entre o prefeito Joaquim Neto, o atual prefeito, e o candidato que é apoiado por ele, o Gustavo Carmo, que também é apoiado pelo PT. Mas, Júlio, me chama a atenção, e pode até ter sido uma falsa impressão minha, que praticamente você deixa à disposição a sua figura de liderança da oposição e que ninguém mais quer liderar. Na verdade, você está por uma situação de que ninguém quer assumir o seu posto. Seria ali, hoje na divisão da oposição, nós temos duas oposições na Câmara de Vereadores, a oposição à esquerda, que seria ali a Frente Brasil da Esperança, você e o Todininha, e uma liderança e uma oposição carlista, que teria até maioria, que é a Geldice Nunes, o Luciano Almeida e a Luma Menezes. Então, nenhum desses três querem assumir a liderança, é isso? E aí não, Caio, uma oposição não, minoritária? Eu acho que, não. Aí é um equívoco. Então, eu me expressei errado. Primeiro, que desde o início, todo mundo sabe, nós anunciamos, quando a bancada de oposição na Casa Legislativa é uma bancada que não é uma bancada orgânica, todo mundo sabe, não é uma bancada ideológica orgânica, é uma bancada no sentido de organização interna, de compreensão de convergências, principalmente do ponto de vista do posicionamento frente à atual gestão. Mas, como você disse,
Nós somos plurais e é natural sermos. Nós temos uma relação de respeito mútuo. Eu tenho uma excelente relação, em especial com o vereador Luciano Almeida, que de fato é uma pessoa que, para além das relações do parlamento municipal, é alguém que tem uma relação de amizade assim muito forte, de respeito mútuo. E, inclusive, Caio, tem sido a pessoa que tem, desde o início ali de 2021, estado, do ponto de vista do apoio, assim como você certamente recebe aqui de Gomes e dos demais colegas seus aqui, apoio em todas as questões. A vereadora Jaldice, que também tem uma excelente relação, tem a vereadora Luma e o vereador Tordininha. Então, nós somos os vereadores de oposição, hoje na Casa Legislativa. Em relação a essa questão que você, da fala de Thor, em relação a gente não ter... da explicação dada por você agora, da composição, sobre construir ou não um plano de governo, aí eu quero deixar até uma coisa bem registrada, Caio, que eu sei que isso acaba causando para alguns estranhamento, porque querem ouvir de mim uma outra fala, mas eu não tenho uma outra possível. Eu acho que político nenhum, aí estou dizendo nenhum, estou me incluindo, assim como ser humano, ninguém é perfeito. Se tiver alguma aí, sinalize e me diz para poder eu conhecer, porque até então não conheço. Não tem ser humano perfeito. Com que eu estou dizendo? Com isso eu digo o seguinte, ó, ainda que eu ajude a construir um plano de governo, isso não significa que eu chancele toda e qualquer decisão daquela pessoa que eu votei. Porque já votei em várias pessoas e discordei de várias coisas que essas pessoas fizeram. E eu acho que o voto me dá o direito de questionar, dizer, de apontar o que está errado. Porque aí tem uma falsa ideia que tem se criado na cidade, porque eu fiz até uma pesquisa, porque eu sou historiadora, sobre a política recente da cidade, e eu nunca vi tantos ataques, porque das alianças improváveis, tantos ataques a uma pessoa que seja parte de um lado ou de outro dessa aliança, como tem acontecido a mim. Porque, como você disse, uma federação tomou uma decisão, o partido que eu faço parte tomou uma decisão, mas o ataque é feito a mim, pessoalmente. E isso mostra muito bem o que estas pessoas que patrocinam diariamente isso pensam sobre a cidade. Porque eu penso diferente. Ora, poderia ser o radioval do prefeito. Pode ter certeza, o que tivesse errado, o que ele fizesse errado, seria a primeira a questionar e a criticar. Incoerência está em quem se elege para representar o povo, e aí principalmente o parlamento, que tem a função de fiscalização e faz isso somente quando é conveniente. Aí sim é incoerência. Então eu acho que nesse cenário, Caio, que desenha dessa eleição agora de 2024, Alagoinhas e os problemas diversos que ela tem, deixou de ser pauta para se atender a interesses pessoais, porque, e para um grupo, inclusive, que hoje me ataca, que já me tratou, quando conveniente, como uma pessoa boa, que já me elogiou, e que hoje me ataca. Então, a democracia que eu defendo, eu sempre digo isso, eu sou, por exemplo, de esquerda, todo mundo sabe disso. As pessoas não têm dupla, não têm interrogações sobre os meus posicionamentos. Então, eu sou de esquerda. Tenho vários amigos que são de direita. Acabei de citar um aqui, que é Luciano Almeida. Tenho amigos que são bolsonaristas. E tudo bem, porque o direito que eu tenho de defender e definir as minhas posições é a mesma democracia que também garante ao outro tomar as decisões que queira tomar, sem que eu ataque estas pessoas, sem que elas me ataquem. Então, essa história de dizer que está discutindo as atitudes públicas, para com isso, está discutindo aqui uma outra coisa. Porque, Caio, quem me acompanha efetivamente, porque tem gente, porque ela isso, ela aquilo. Até os vídeos, por exemplo, que eles têm feito atualmente de mim, sobre mim. É engraçado que eles mesmos mostram exatamente a minha atuação no parlamento.
sempre coerente, do início ao fim. Isso quer dizer que eu não vou errar, Caio? Não. Agora, por que as chances que eu tenho de errar hoje no parlamento em relação à produção legislativa, por exemplo, elas são menores? Porque eu faço ouvindo. Porque eu desafio você. Qual foi o mandato que fez mais escuta do que o nosso? Nós temos um conselho político que funciona, que toma junto as decisões, formado por pessoas, professores, professoras, pessoas comuns, donas de casa, que são voluntários, inclusive, que construíram, na época, a candidatura. E este mandato, por isso que eu digo que ele é coletivo. Nós fazemos prestação de contas com plenárias desde 2021. Fazemos plenárias menores a cada 2 meses e plenárias anuais, semestrais e anuais, para ouvir as pessoas, para que as pessoas sinalizem o que é que a gente está errando, critique, diga, sugira como melhorar. Então, eu sou uma vereadora de primeiro mandato. Nós erramos, com certeza, como todo mundo erra, mas eu tenho a consciência de que nós contribuímos para um outro debate na política dessa cidade. E, infelizmente, sei que também, por este motivo, acabo incomodando muita gente. E eu queria entender por que eu sou tão famosa assim. E tão importante, porque assim, eu não sou nada para essas pessoas. Em relação à importância política delas, à estrutura, porque assim, infelizmente, a política na nossa cidade, que é tradicionalista, são as famílias poderosas, as pessoas que têm dinheiro. Eu não tenho família poderosa, eu não tenho dinheiro, não tenho tradição, não tenho padrinhos políticos, porque ninguém gosta de mim, porque eu falo demais. Então é complicado, mas é verdade, querido. Porque assim, tem todo mundo apadrinhado, né? Um deputado que tá lá, ajuda. Eu não, a galera vai fazendo um negócio de um apoio meio que seletivo pra mim, porque sabe que um dado momento, quando eu não me sentir confortável em determinada posição, eu vou questionar. Faço isso com o próprio Rádio Ovaldo. Não deixaria de fazer com nenhum outro. Então, para deixar claro que meu apoio em 2024, Caio, para ratificar isso, ele segue o mesmo critério do meu voto até aqui. Meu voto é chancela para me representar, não para errar. Eu não tenho compromisso com erro. Quem errar, seja quem for, minha mãe ou o prefeito que eu votar, será questionado da mesma maneira. Então, as pessoas precisam pensar nesses problemas que eu disse anteriormente que a cidade tem. Então, vamos pensar, como é que a gente atualiza a nossa infraestrutura urbana? Como é que a gente melhora a saúde? Como é que a gente se prepara para essas crises climáticas? A nossa cidade, cada vez mais, as enchentes e os alagamentos estão piores. Nós estamos nos preparando como? Nós precisamos de um plano estruturante de drenagem, que é um dos principais planos nesse sentido. A cidade tem uma estrutura de drenagem antiga. Nós tivemos recente, infelizmente, esse episódio lamentável que ceifou 2 vidas. E nós temos uma estrutura urbana no centro da cidade, maior parte da década de 40, de 60, de 20... E nós precisamos discutir essa atualização para que garanta a segurança das pessoas que transitam nas ruas, mas também daqueles que ocupam esses espaços. Então, são tantas demandas que nós temos e as pessoas querem falar dos outros. São 7 horas mais 33 minutos. Aqui, claro, o Gomes, o Luciano também quer fazer as suas perguntas também, os nossos ouvintes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, é o último bloco, né, Fernando? Pronto, último bloco comercial. São 2 minutinhos, já a gente volta, continua aqui a entrevista com a vereadora Jussi Cardoso. É rapidinho, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Você está sintonizado na melhor Ouro Negro FM. Mãe, me dá teu colo, mãe. Dia 12 de maio, Dia das Mães. Dia muito abençoado por Deus. O restaurante Antônios faz tudo para esse ser mais que especial. Você, mãe, temos um cardápio especial. Som ao vivo. Restaurante Antônios, 27 anos. E lembrando que comer com qualidade faz bem para a saúde. Restaurante e Pizzaria Antônios.
A farmácia atende bem. Agora é Drogaria Atende Bem Popular. Tradição, ótimos preços e excelente atendimento. A Drogaria Atende Bem Popular possui um amplo mix de medicamentos, perfumaria e cosméticos, além de produtos para higiene e beleza. Dispomos também do programa Farmácia Popular do Brasil, com medicamentos grátis ou com até 90% de desconto. Venha conferir nossas promoções e ofertas imperdíveis. A Drogaria Atende Bem Popular fica na Rua 2 de Julho, Centro, Catu, em frente à Casa Lotérica. Drogaria Atende Bem Popular. Toda sexta, sempre às 7 da manhã, você tem um encontro marcado com a deputada Ludmila Ficina no programa Mandato em Pauta, onde ela estará apresentando as ações do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Participe mandando suas perguntas ou sugestões no WhatsApp 759-99785700. Então fique ligado. Programa Mandato em Pauta com Ludmila Ficina, toda sexta às 7 horas. Deputada Ludmila Ficina, pela Bahia, por nossa gente. Se você está procurando por um laboratório de saúde de qualidade, acessível e que seja confiável, o Laboratório Saúde Popular é a escolha perfeita para você. Realizamos check-up laboratorial, exames toxicológicos, exames de rotina e todos os exames hormonais. Laboratório de Análises Clínicas Saúde Popular. Endereço: Rua Conselheiro Franco 236, Centro, Alagoinhas. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. Caio Pimenta. 7h mais 36 na Bahia, 7h36, estamos de volta com o programa Primeira Mão aqui pela Rádio Ouro Negro FM 100.5, retransmissão pela Rádio Web 2 de Julho. Recebendo aqui a visita, viu, Júcio? Dentro da sua entrevista, a visita do Márcio Ramos, jornalista, e do pré-candidato à prefeitura de Conde, doutor Luiz, cirurgião. Precisando fazer umas caminhadas. Olha aí. Doutor Luiz, cirurgião, pré-candidato à prefeitura de Conde pelo PSD. Tá aqui em Alagoinha, veio fazer uma visita aqui no programa. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Caio, bom dia. A equipe. Pronto, né, pode ligar aí o microfone. Bom dia, Caio, Caio Pimenta, sua família toda lá do Conde também. Gomes aqui, mais uma vez estou aqui na Ouro Negro, né? Luciano Reis, Justo Cardoso, a todos vocês aqui desse programa maravilhoso que é a FM Ouro Negro, né? Isso. E eu já estive aqui outro dia e agora estou aqui mais uma vez para representar novamente a nossa cidade do Conde, junto também com Alagoinhas, que é uma cidade também que sempre está próxima ao Conde e sempre estão lá presentes. É um prazer grande estar aqui nesse momento, junto com vocês. E a gente deve essa visita, você aqui hoje, nessa sexta-feira, veio para a festa à noite, vai ter na Santa Isabel, vai ter quem? Thiago Aquino, né? A inauguração da praça do prefeito. Vem aqui fazer uma visita aqui à deputada, daqui vou em Salvador também, conversar com o deputado, e também para falar sobre esse Dia das Mães que está chegando ainda esse domingo. É um evento que eu faço há 25 anos, a gente comemora essa data, e é com um imenso prazer e carinho que eu dedico tudo isso, porque se é feito com amor, com dedicação. Então, é uma festa que a gente faz junto com a população, com os amigos também contribuindo, ajudando, e é muito prazeroso. Quando a gente faz as coisas com amor, ela se torna mais grande, ela engrandece muito. Verdade. E é uma forma que a gente faz, Caio, junto com a população do Conde e amigos também de Alagoinha, de Salvador, que contribuem para que esse evento aconteça. Independente de política, é tanto que eu iniciei sem política, e independente da política, esse evento é um evento que eu conhecido hoje, ele já virou tradicional e ele vai continuar acontecendo enquanto Deus me der vida e saúde, para a gente fazer sempre essa organização de comemoração desse dia especial, né? Então é domingo, né? É domingo, dia 12. Dia 12 é onde é que vai acontecer, doutor Luiz? Na Praça da Rodoviária ali. No Conde. No centro Conde, mesmo do Conde. No centro, na Praça da Rodoviária.
E já deixo o convite aberto para todas as pessoas aqui de Alagoinhas, todos vocês aí participar desse dia. Vai ter um show de bandas também, tem premiações que eu faço. E tem um show de banda, vamos ter lá o Natan, playboyzinho, que é lá do Conde mesmo, ali do Cangurito, canta muito bem. Sempre eu gosto de botar as bandas do Conde também. Mas vamos ter Itamar Vira e Mexe, que é uma banda muito boa também. E o grupo do Grupo Arrocha, antigo Grupo Arrocha, que vai estar lá também fazendo esse show para todas as mães. E a gente está presente lá nesse dia. Valeu pelo convite, obrigado pela presença. Um abraço, aqui, meu Luiz Dentista. Um abraço. Obrigado a vocês aí pela assistência e também convidados para estar lá no dia, viu, Luciano? Pronto. Você ficar logo como locutor lá para viu? Valeu, abraço, que Deus abençoe todos vocês, a Júcia aqui, né? Cardoso, que Deus abençoe a todos. Um abraço. Líder da oposição. 7 horas mais 40 minutos. Um abraço, Luiz. Um abraço, Márcio Ramos. Um abraço, Luiz. Continuamos aqui a entrevista com a vereadora Júcia Cardoso Gomes. Luciano, perguntas? Vamos lá. Júcia Cardoso, eu entendo que brigas e debates devem ser muito fortes na Câmara, mas no campo das ideias. Nada mais do que isso, porque o objetivo dos vereadores é falar, debater, não é? E me permita fazer uma observação, né? Eu ouvi você dizer quando o Caio lhe fez uma pergunta, porque ele teve uma compreensão e você disse, eu me expressei errado, fez justamente a correção para que houvesse uma melhor compreensão do que você falou e ele entendesse como você queria que ele entendesse. O que demonstra muito equilíbrio, o que alguns dos colegas seus, na minha visão, às vezes não tem, porque quando nós fazemos qualquer observação com relação a eles, que a comunicação não tem funcionado como deveria, o que é que eles fazem? Eles são beligerantes e tentam, não é? E tentam, na base do sarcasmo, alguns, e da beligerância fazer com que nós possamos mudar de ideia quando eles não vão no centro da questão. Eu gostaria de fazer essa eleição, lhe parabenizar pelo seu mandato, tenho, de certa forma, acompanhado, ouvido referências e acho que você está no caminho certo com as suas opiniões, com a sua forma de debate. E mesmo no momento que eu discorde de você, eu vou sempre respeitar a sua opinião, porque você tem uma e eu tenho outra. Em algum momento nós vamos convergir, mas em outros não. Então a sociedade, para funcionar de forma democrática, na minha compreensão, deve ser assim, um respeitando o outro, porque o meu direito termina onde começa o seu. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: quando você iniciou a sua falação aqui, você disse que é oposição e que continuará na oposição. A pergunta que eu faço é, se o candidato que a sua coligação apoia conseguir êxito na eleição e a partir de 2025 ele for o prefeito, mesmo assim você será oposição? Que bom que você fez essa pergunta, porque eu acho que a gente pode elucidar. E assim, para dizer que eu concordo plenamente com você, tá? Eu sempre digo, no campo do respeito pode tudo. Pode tudo. Os debates, eles são salutares e é esses momentos de fala e de diálogo, de interlocução, que permite que as pessoas compreendam melhor ou não as ideias do outro. Que você pode até não aceitar, mas você precisa respeitar. Então, é porque vocês, quando analisam, eu estou falando vocês aqui, a imprensa e boa parte da população tem feito essa leitura, tratado o pré-candidato Gustavo como a extensão do governo Joaquim. Eu até entendo isso e compreendo, obviamente, não sou uma ignorante no sentido das relações de Gustavo com o atual governo, tanto no sentido da construção da participação, mas o que finda e o que eu sou oposição é o governo Joaquim, que está aí, que o prefeito, por mais que a gente diga que as pessoas, ou que o secretário tem poder, que está dentro, mas o prefeito hoje é Joaquim Neto. Então, eu não estou apoiando Joaquim Neto, estou apoiando, por decisão do meu partido, apoiando o pré-candidato Gustavo Carmo, que o vice é do nosso partido, Luciano Sérgio. Sendo assim, não é possível dizer que é o mesmo governo. Isso quer dizer que nós, se eleitos formos, acertaremos tudo e não teremos motivação ou não teremos erro? Obviamente que não. Sobre a posição em 2025, óbvio que nós estamos construindo essa frente
2025 iniciando, e se esse projeto for o escolhido pelo voto pela população, óbvio que eu não vou estar na oposição. Isso não significa que não vou questionar aquilo que, porventura, um governo que eu faça parte erre. E se pode ou não se tornar oposição lá na frente, isso vai ser muito uma decisão lá na frente, eu não tenho como lhe dizer. Porque é muito, inclusive, uma decisão que passa para além de mim, de posição do próprio partido. Entende, Gomes? Mas para deixar claro, então não tem como você pensar em continuidade, porque nós estamos agora. Eu sou vereador há 3 anos, né? 3 anos e 4 meses. Sou até dezembro de 2024. Essa legislatura se encerra em dezembro de 2024. O governo Joaquim se encerra em 2024. Porque quando você é como uma água que você coloca óleo, depois você vai tentar tirar o óleo, mas ela vai estar lá. Ela não vai ser mais a mesma água. Como é que um governo atual, que hoje apoia também Gustavo, mas com outras pessoas entrando, ele vai ser o mesmo governo? Não é possível. E com isso eu estou dizendo, como eu disse aqui, não é possível adivinhar nem antecipar que vai acertar tudo, que vai consertar tudo. Não tem como falar isso. Não tem como dizer aqui. É o que eu espero, que tenha compromisso, é o que eu vou defender, é o que eu vou lutar. Pode ter certeza, é o que eu vou cobrar, que resolva os graves problemas que a sociedade tem, que a Alagoinhas tem, e que eu tenho falado todos os dias na Câmara e pela cidade. Agora, não é continuidade, você entende? Então, eu sou oposição e, por coerência, continuarei. E aí algumas pessoas falam, porque você está na base. Gente, os vereadores da base têm toda benefício, e é natural que se tenha, por estar na base. Eu não tenho acesso a cargo, eu não tenho cargo no governo Joaquim, não tenho terceirizado, não tenho estagiário, não tenho nada, não tenho nenhum benefício e nem quero, na verdade. Por isso que eu disse que continuo, até porque tem uma outra situação que é importante frisar, mas alguns fazem o discurso apenas quando é conveniente também, dessa história de usar os serviços públicos para poder se promover pessoalmente. Saúde é direito, Caio. Saúde não pode ser mercado, nem troca de voto. Aliás, nada. Nós não podemos aceitar, Gomes, que a cidade retroceda ali ao período da nova república, dali do coronelismo, da troca do voto pela miserabilidade da população naquele momento, e a gente esteja discutindo o enfraquecimento do SUS para que político A ou B possa dizer e trocar serviço do SUS por voto. Isso é um crime, tem que ser combatido por todos nós. O nosso papel, enquanto parlamento, principalmente, é garantir que o Sistema Único de Saúde seja fortalecido e que atenda todas as pessoas. Recente, inclusive, pedi ao deputado Joséildo, inclusive vou discutir com a secretária daqui a pouco, uma emenda para fazer o mutirão zero fila de exame. As pessoas que forem fazer o mutirão zero fila de exame não terão que dar CPF, título de eleitor, nem endereço, nem telefone para político nenhum. Porque esta é uma forma da gente ajudar, ser interlocutor de resolução de um problema que a sociedade tem, que a população que nós representamos temos a obrigação de buscar formas de resolver. Então, esse tipo de prática de tratar serviço público como se fosse favor, eu rechaço assim veementemente, porque é isso que tem feito também com que a má política, ela permaneça aí ao longo da história, trazendo tantos desgastes que traz para a própria população e violação de direitos. Então a população precisa estar atenta a isso. Uma rua que é varrida, um meio-fio feito, o asfalto que cai, a iluminação pública, quem financia é o povo, com dinheiro dos impostos. Não é favor de político nenhum. É nossa obrigação. Deixa eu registrar aqui a audiência do Zé Carlos Santana, tá, inclusive mandando um parabéns para a senhora pela entrevista, um abraço. Diz aqui, vereadora atuante. O povo do Petro lá em peso aí, viu? Ligado no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro, acompanhando aqui a entrevista da Jus Cardoso. Vereadora Jus Cardoso, você faz parte do PT, né? A Federação Brasil Esperança. O que é que, através de levantamentos, né, do seu mandato, você, vereadora, espera que ainda nesse restante da gestão Joaquim Neto, né, melhore e que não se repita, né, no eventual
numa virtual eleição, né, de vitória do Gustavo Carmo, na chapa Gustavo Carmo. Qualquer governo, né, que vença também, não se repita. Não se repita, né? O Paulo César, o Sanson, que tem essa expectativa aí, vereadora Júlia Cardoso? Eu acho que um dos graves problemas que nós temos, temos vários, mas eu espero mesmo, e a gente tem lutado para isso, que a saúde melhore. Que o acesso à saúde seja, como diz a legislação e a Constituição, seja um acesso para todos, que as pessoas não precisem acessar atravessador nenhum para acessar serviços de saúde. Então, uma outra questão que eu acho que é primordial é a questão do melhoramento da atenção à educação, principalmente na questão das crianças atípicas, das crianças com deficiência, que ainda temos um problema imenso em relação a profissionais de apoio para poder acompanhar. A questão do próprio transporte escolar, que temos vários problemas, como sinalizei ontem na Câmara, que precisam ser corrigidos. Por quê? Nós que falamos em ter uma sociedade melhor, não é possível ter uma sociedade melhor sem educação. Por que me trouxe até aqui, que me possibilita estar aqui com vocês na condição de parlamentar e sabendo aqui o que eu estou falando? Obviamente, a orientação da minha mãe me trouxe formação ética e de vida, Gomes. Mas foi a educação pública que me trouxe até aqui. Então a educação emancipa, a educação permite mobilidade. E para a gente enfrentar os altos índices de desigualdades que nós temos e de vulnerabilidades, nós precisamos garantir uma educação de qualidade para todas as crianças dessa cidade, principalmente. Porque é isso que vai fazer e vai permitir uma sociedade melhor, enfrentando inclusive o alto índice de violência urbana que nós temos. Só é possível dessa forma, que é um outro grande desafio, a questão da mobilidade urbana, que eu espero. Aí você vê que absurdo, né? Aí ontem o deputado Joséildo anunciou a seleção da cidade no PAC em relação aos 50 ônibus, e o que eu vi ontem foi muita gente que está, né, inclusive eu vi um assessor, inclusive, fiquei tão triste de ver uma pessoa que é da luta fazendo deboche em relação a isso, porque poderia ser Paulo Aze, eu tô falando aqui já no extremo em relação à minha relação política, que tivesse trazido uma novidade dessa, eu estaria comemorando, porque eu quero melhor para minha cidade e não pior. Então, como é que uma novidade anuncia? O que precisa fazer agora vamos se debruçar como é que isso vai ser feito, como é que vai se dar a gestão, vamos discutir e fazer uma grande audiência para discutir como é que vai se dar esse gerenciamento a partir de agora, esse modelo de gestão, mas não, parece que o quanto pior, melhor. Então, esses problemas, Luciano, ligados à mobilidade, à necessidade da atualização do nosso PDDU, para a gente pensar planejamento urbano. A cidade é uma cidade que não se planeja, infelizmente. Nós não podemos estar com o nosso principal plano estruturante desatualizado. Eu espero que seja algo também ainda a ser corrigido. E as questões ambientais. Lá no Petrolar é um exemplo disso. Nós crescemos ali, nas águas do Petrolar. E literalmente, porque a gente usava o rio para lavar, para pegar água, para tudo. E hoje esses rios se transformaram em esgotos, em córregos, as fontes, e nós estamos com o secamento das fontes, das nascentes, e isso nós precisamos corrigir com política pública e com seriedade. Então, não quer dizer que eu acho também que é possível, em uma única gestão, dar conta de todos os problemas da cidade. Mas eu acho que essas questões, aliado também, Luciano, à geração de emprego e renda. Porque aqui na cidade, infelizmente, é a história da indicação, né? É tanto que, poxa, eu fico tão sentida, as pessoas ficam pedindo, indica isso. Eu disse, olha, eu não tenho acesso à vaga. Mas eu acho que as vagas não deveriam ser acessadas dessa forma. A partir das indicações políticas, inclusive vagas em empresas privadas. Então, nós temos hoje um cenário industrial diferente do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, por exemplo, mas isso precisa se verificar também aumentando a empregabilidade da cidade. E a gente ainda não tem essas oportunidades favoráveis para todas as pessoas. As pessoas que estão fazendo curso técnico têm dificuldade de acessar estágio para concluir seus cursos. Então, como é que a gente não pensa, enquanto poder público, em resolver isso? Porque não tem sentido estar formando técnicos e a gente não construir oportunidades para que esses técnicos concluam e possam ser aproveitados como mão de obra nessas empresas, inclusive que recebem subsídio
público que recebe incentivo para poder se instalar aqui. Então, o que nós precisamos pensar é desenvolver a cidade. É esse desafio que está ainda para o governo Joaquim, que é governo até 2026, até 2026 não, que absurdo. Até 2024, dezembro de 2024, e para o próximo governo que se inicie, que eu espero, obviamente, que seja o projeto que eu estou defendendo. Mas se não for, eu vou torcer contra a cidade? De forma nenhuma. É isso, Jô. Se você, inclusive, fala que segue o seu partido nesse apoio ao Gustavo Carmo, que é o pré-candidato, o vice é o Luciano Sérgio, a gente, inclusive, tem perguntado isso para os apoiadores da base do prefeito Joaquim Neto, né, a diferença, né, o porquê apoiar o Gustavo Carmo nessa situação. Mas eu queria ouvir a sua opinião, porque você vem de uma plataforma de oposição à atual gestão e adere a uma pré-candidatura que você alega não ser continuidade e que acredita, né, que possa fazer algo de diferente daquilo que você critica na atual gestão. E por que o Paulo César não pode ser essa pessoa também para fazer o diferente, já que é o principal opositor do prefeito Joaquim Neto, a principal força oposicionista, né, à gestão Joaquim Neto, seja o Paulo César? Por que o Gustavo Carmo e não o Paulo César? Ou qualquer outra candidatura do Leandro Sanson, do Pastor Lins, ou até do Edinaldo Sacramento? Caio, sobre essa questão de continuidade, o ex-prefeito Paulo César é o quê? Porque ele já foi prefeito 2 vezes. Então, esse discurso de continuidade, de novo, não existe. Em relação às 2 candidaturas, eu me refiro aqui à candidatura de Gustavo e Luciano Sérgio e a candidatura de Paulo César. Eu acho que cada um tem que usar os argumentos que tem para defender. Mas uma coisa que não pode dizer é que Paulo César representa o novo. Não é novidade. O ex-prefeito já foi prefeito 2 vezes, além das outras funções públicas que ele já assumiu. Então, são outros argumentos que estas pessoas precisam utilizar em relação a essa questão de continuidade ou não. Porque tem muita coisa que, se for continuar, que era da época que o ex-prefeito era prefeito, vamos então fazer esse debate em um outro momento, que vai precisar de um programa todo para a gente falar do que é, então, sobre continuidade. Tem muita coisa do governo Joaquim que, nossa, que se Gustavo fizer, ele vai ser um péssimo prefeito. Tem outras coisas que, se melhoradas, ele vai conseguir o êxito não para ele, mas para que a população precisa. E Gustavo, eu estou falando isso aqui porque Gustavo... eu já tive essa conversa com ele na minha casa. Ele conhece meu perfil, ele sabe do meu perfil crítico e ele sabe que meu apoio é um apoio crítico. Não só a ele, a Luciano, a Radiovaldo, a qualquer pessoa que eu vote. Se minha mãe sair candidata, vai ser um apoio crítico. Porque eu acho que político não tem que ser endeusado. Político nenhum, inclusive. Nem eu, ninguém. A gente é o quê? Perfeito? E eu acho que é esse o grande problema, sabe? Aí a gente vai para um debate que não é importante. Porque se for para falar de continuidade de problemas, vamos sentar aí para discutir. Eu disse, inclusive, isso na Câmara ontem. Então, essa coisa de dizer, porque não sei o quê, porque tem... Uma pessoa até um dia desse me citou nas redes sociais dizendo, é porque agora vocês estão junto com os bolsonaristas, e os bolsonaristas que estão com o Paulo César. E falando em relação a mim, porque eu sou de esquerda. Eu disse, que maluquice é essa, gente? Olha que argumento. Tem que ser outro. Tem que ser outro. Então, essa questão, de novo, de que é novidade, não é. Não é. E com isso, inclusive, apesar do grupo dele me desqualificar, buscar fazer isso todo dia. Eu disse a Tatiana. Porque Tatiana é uma pessoa que eu respeito, que tem uma consideração. Ela e a filha dela, Beatriz, eu tenho, de fato, uma deferência às duas. E em uma ocasião que estivemos juntas recente, eu disse isso para ela. Eu respeito vocês, tenho um respeito imenso, mas assim, quando um líder que quer estar à frente de uma cidade permite, fomenta uma política rasa, rasteira, de desqualificar pessoas, de perseguir pessoas, que naturaliza isso, não merece meu respeito. E estou te dizendo porque eu sempre tratei o ex-prefeito Paulo César
porque ele pode dizer que se eu estou mentindo ou não, com muito respeito. Mesmo discordando da gestão dele, porque Radiovaldo, para quem não lembra, foi vereador por 3 mandatos nessa cidade. E eu estava nos mandatos de Radiovaldo. Os 2 mandatos de Radiovaldo, ele foi oposição ao governo Paulo César. Com grandes embates, com grandes denúncias, inclusive, que geraram multa para o prefeito, por ilegalidades, irregularidades diversas, uma série de coisas, Caio. Mas sempre se manteve uma relação republicana de respeito. É preciso que se diga. Pessoas históricas ao lado do ex-prefeito Paulo César. A exemplo, vou citar aqui mesmo nomes de Rangel, Sidney Costa, Celino, que é um amigo, inclusive, e tantos, Sandro Brito, e tantos outros, que sempre tiveram uma relação de respeito mútuo, mesmo estando a gente em lados diferentes, naquele momento, oposição ao governo que eles compunham. O ex-secretário Renato Almeida. Sempre tivemos, Luciano, uma relação de respeito, como o Gomes falou, de discordâncias, mas de respeito, de republicanismo. E hoje existe um grupo neoadesista a ele, feito esse debate rasteiro que tem feito na cidade. E se ele permite que isso aconteça, ele não é criança, ele não é inocente, ele é conivente. E para mim, deixa de ter então a deferência que tinha antes. Mantenho aos demais como mantenho para essas pessoas que eu falei. Sei que pessoas sérias, inclusive, que estão ao lado hoje do grupo do ex-prefeito, não concordam com esse tipo de prática, mas infelizmente acabam indo também na lógica, né, da disputa política e se silenciam diante disso. E isso pode sair muito caro para todo mundo. E caro, estou falando no sentido mesmo da desqualificação de bons quadros, seja por ação ou por omissão. E isso, Caio, não dá para permitir. Eu espero que a gente possa ter um ano eleitoral melhor do que já se colocou até aqui. É preciso que a justiça intervenha. Nós estamos, inclusive, fazendo uma série de ações externas mesmo, assim, buscando órgãos controladores que possam fazer intervenções que a gente garanta na cidade o direito democrático de se organizar, como diz a Constituição Federal. Isso não pode ser tangenciado. Nós não podemos ser intimidados nas tomadas de decisões, sejam coletivas ou individuais. As pessoas precisam respeitar umas às outras. E isso não tem acontecido. As pessoas acham, inclusive, é importante que diga isso. E muita gente pode falar um monte de coisa sobre mim. Mas eu não faço debate, Gomes, desqualificando pessoas. Eu não atinjo pessoas. Eu estive, como eu disse, estou na oposição, mas eu desafio aqui qualquer secretário que foi atacado pessoalmente por mim. O prefeito, quando foi atacado pessoalmente por mim, porque isso não é função, isso não é política, isso é politicagem. Eu faço o debate sobre os problemas da cidade. A população quer ver isso. Quer ver alternativa para a juventude. Quer ver a cidade crescendo e se desenvolvendo com oportunidade para todas as pessoas. Mas tem um grupo que o que quer nos intimidar. Nos intimidar. Hoje eu tenho registro, inclusive fiz registro de queixa na delegacia por conta de parte dessas perseguições. Mas isso não vai nos intimidar. Continuaremos defendendo aquilo que a gente acredita, que é a democracia, mas nosso direito também de ser quem somos. Então, muito obrigado, que eu sei que já extrapolei tudo, em todo horário. Mas eu agradeço interessante muito. A sua fala, e eu desejo realmente, aliás, todo mundo, que seja um ambiente, né, democrático e mais tranquilo para desempenhar, né, o papel político. Muito obrigado por sua presença aqui hoje no programa. Eu que agradeço, porque assim, como eu sei que fui barrado em alguns lugares a pedidos, eu estar aqui eu agradeço a vocês e continuarei. Estou lá na Câmara até dezembro de 2024, assim, se o Senhor Deus permitir, porque é Ele que define e não quem se acha dono da cidade e dono, inclusive, da vida das mulheres. Das mulheres, porque os homens têm o direito de ser e fazer o que quiser, as mulheres nessa cidade não, elas precisam dar conta aos homens, inclusive, que não tem relação e nem votou, não tem relação política, nem ideológica, nada. A única coisa que quer é criticar, porque eu tenho trabalho para mostrar, ainda que estas pessoas não reconheçam e não precisam do reconhecimento delas.
8 horas mais 3 minutos na Bahia, por hoje é só. Vem aí pela Rádio Ouro Negro FM 100.5, o Brado Jornal. A gente fica por aqui. Retornamos na segunda-feira, viu, Gomes? Na segunda-feira. Sem dúvida nenhuma. Esperamos que com vitória do Bahia e do Esporte Clube Vitória. Eu estarei de folga amanhã e domingo. Pronto, nós todos. Retornamos segunda-feira. A todos uma ótima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Termina agora o programa Primeira Mão. Até o nosso próximo encontro.